falar sobre o trabalho é um chamado santo e eterno. Por que nós estamos falando que o trabalho é um chamado santo e eterno? Porque a maioria das pessoas do mundo, sejam cristãos ou não, elas entendem que o trabalho é uma maldição. Ou seja, quando Adão pecou, né, e que Deus o chamou e disse que ele, a partir dali, ele iria ter dificuldade de obter o fruto da terra, seria através do suor, né? Cresceriam espinhos que dificultariam o seu trabalho. As pessoas então entendem que neste momento, ou seja, que antes da queda, o homem não tinha que trabalhar. Antes da queda, o homem vivia passeando, comendo frutas no jardim, e que não fazia parte o trabalho antes da queda de Adão. Ou seja, que o trabalho foi algo que veio com a queda. Mas isso é um erro, porque Deus, no início, deu como trabalho, antes da queda, cuidar do jardim, lavrar o jardim. Então, o trabalho veio muito antes da queda. Né? Jesus falou, meu pai trabalha, né, está lá em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando nesse momento. Então o trabalho não pode ser uma maldição, né? Porque Deus não está sob a maldição. A gente observa que o pecado de Adão e Eva funciona como se fosse, e que depois ele é transmitido de geração a geração, ele funciona como uma areia numa engrenagem. Uma engrenagem precisa de óleo para trabalhar bem. Quando você bota o pecado nas nossas vidas, no nosso relacionamento, na nossa empresa, é como se você botasse uma areia na engrenagem, né? Então, assim, concluindo, o nosso Deus é um Deus criativo, criador, trabalhador e empreendedor. Porque tudo que foi criado, muitas das coisas tudo de bom foi inspiração do nosso Deus. O homem não nasceu sabendo nada, né? Foi sabedoria que foi transmitida a Deus. E nós temos assim, né, concluindo, que temos que ter certeza de uma coisa, onde Deus estiver, haverá trabalho. Porque Deus trabalha, como Jesus falou, o tempo todo. Agora, a boa notícia é, o céu realmente existe, mas a notícia ruim é que não é uma colônia de aposentados, como a maioria de nós pensávamos. Eu, pelo menos, pensava assim, né? E claro que eu tinha aquela dúvida de pensar, puxa vida, mas eu vou ficar contando meu testemunho a vida toda, ouvindo testemunho. Assim, era algo que eu não conseguia entender, ou senão eu me imaginava diante do trono de Deus, levantando as mãos, glorificando a Deus, e eu falava, puxa, mas a eternidade toda eu vou ficar fazendo isso? Eu ficava pensando nessas coisas. Então, quando o cara falou isso para mim, eu falei, poxa, agora eu estou me sentindo aliviado. Na eternidade, eu imaginei que seria um local de descanso. Por quê? Porque eu acreditava que trabalho era uma maldição, era um sacrifício, né? Eu me sentia, como no livro ele dá o exemplo, né, uma vaca leiteira, ou seja, meu trabalho só servia para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas e trazer meu dízimo para a igreja, não tinha mais nenhum objetivo. E agora já minha perspectiva mudou totalmente. E é isso que a gente vai procurar trabalhar aqui na Escola de Negócios. Então, assim, a eternidade é um ambiente de trabalho livre do pecado. Amém? 2 fatos reveladores, né? O primeiro é que isso também foi uma coisa muito interessante, essas revelações, e não veio de mim, veio através do curso. As nações ainda continuarão existindo na próxima era. E segunda, elas ainda precisarão de cura. Mas como pode ser isso? Vamos ler Apocalipse 21:10. Ele fala sobre a nova Jerusalém descendo do céu, que na realidade é a igreja, que nós todos vamos nos encontrar com Jesus. E no capítulo 22,
que é onde nós observamos, né, que as nações continuarão existindo e elas precisarão de cura, diz assim no 22, 1 e 2: Então me mostrou o rio da água da viva, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações ou dos povos. Então veja bem, se as folhas da árvore são para a cura dos povos, é porque os povos precisarão de algum tipo de cura. Agora, se é uma cura emocional, espiritual, isso não está muito claro, mas precisarão. E no versículo 3 e 5, quem pode vir aqui compartilhar no microfone comigo? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Quer dizer, e os seus servos servirão. Então, ali é o local de trabalho, né? E reinarão para todo sempre. Então, o prêmio, né, de nós que servimos ao nosso Deus aqui, de acordo com a sua palavra, a sua maneira, é receber autoridade para reinar com Ele na eternidade, né? Como já falamos um pouco também. A outra questão é que a qualidade do que nós produzimos, a produtividade, na realidade, o trabalho revela ao mundo externo o que há no nosso interior. É fantástico. De onde vem, como diz Tiago, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentre vós? Amém? Então, as circunstâncias, elas não fazem a jeito do jeito que nós somos. As circunstâncias revelam como nós somos. Então, na hora que surgem os problemas, né, é que você começa a conhecer as pessoas. Você vai conhecer seu sócio, você vai conhecer os seus funcionários. As atitudes que eles têm diante dos problemas mostra o caráter deles, né? Então, realmente, isso é uma revelação tremenda, né? Marcos 7, 18 e 23 diz assim: Jesus fala sobre o pecado dentro dos corações, né? E aí a gente vai ver aqui, ele diz assim: o que sai do homem, isso contamina o homem. O que entra na boca do homem, que ele fala no versículo anterior, é que não contamina, porque entra pela boca e sai, né? Agora, o que sai do homem, sai como fezes, etc. A questão é essa. E aí ele fala, e ele está falando sobre alimentos. Agora, o que sai do homem, isso contamina o homem, contamina o ambiente que o homem vive. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem a nível externo, né? Então, assim, o trabalho é altamente afetado pelo que há no nosso coração. Por isso que o caráter, é fundamental você desenvolver o caráter nos seus filhos, nos seus empregados, para que você possa ter uma empresa sadia, produtiva, que produza coisas com qualidade. Ok? E então, onde fica a ética no trabalho, né? Onde estão os artesãos cristãos? Por que ele falando, então, os artesãos cristãos? Porque o Senhor, no início, quando ele foi construir
o tabernáculo, ele escolheu artesãos e encheu esses artesãos com autoconhecimento, habilidade, para que eles pudessem fazer um trabalho com a melhor qualidade. Artesão é aquela pessoa que ela conhece da matéria-prima, ela conhece da fabricação, ela conhece das necessidades do cliente. O artesão, ele não é um peão no meio do processo. Ele não é um comprador, ele não é um apertador de botão numa máquina. Né? Um artesão, ele é uma pessoa que conhece o contexto todo. Ele sabe escolher uma matéria-prima, ele tem habilidade para produzir e ele conhece as necessidades do cliente. Então, onde é que estão essas pessoas? Essas pessoas estão enterradas, né, debaixo da alma doente do homem. Porque a alma do homem doente, né, ela acabou enterrando a criatividade, as habilidades do homem. E uma das consequências, né, por exemplo, Romanos 8, 20 e 21 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que alguém, a mesma criatura, será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, assim, o propósito da escola é também nos libertar, né, desses princípios que nos aprisionaram, nos tornaram pessoas improdutivas, tiraram a nossa habilidade, a nossa característica de artesão. Né? E uma das consequências de você tirar do mercado os princípios e valores de Deus é quando o Estado decretou que a igreja é uma coisa à parte, o governo é outra. Ou seja, quando houve a separação da igreja do Estado, a igreja não interfere mais. Não é que a igreja tenha que interferir nas decisões governamentais de uma nação. Porém, a igreja é da onde sai o ensino dos valores, dos princípios que vão formar políticas saudáveis. Então, quando você tira a igreja, você afasta a igreja do Estado, você afasta os valores de Deus, afasta os princípios de Deus das políticas governamentais. Deus odeia ver pessoas desempregadas. Marcos 20, de 1 a 5, ele relata, né, a história de um homem, pai de família. Interessante porque Jesus se refere a um pai de família, que pelo menos 4 vezes, né, ele saiu na hora nona, na hora sexta, na hora nona e na hora 10ª, se eu não me engano. E pelo menos 4 vezes esse homem foi procurar homens desempregados e nenhuma vez ele se preocupa com lucro, porque aquelas pessoas que ele foi procurar na 3ª hora da jornada para trabalhar na sua propriedade, ele pagou a mesma coisa daquelas que trabalharam 1 hora só, que ele foi buscar na 10ª hora, que era a última hora de jornada. E aí, na hora do pagamento, né, ele chamou as pessoas primeiro que tinham chegado por último, receberam um valor, e as que tinham chegado primeiro, trabalharam mais, questionaram esse homem, poxa, mas porque elas achavam que elas iriam receber bem mais por terem trabalhado mais. Mas vamos entender aqui qual é o princípio. Aquele homem, ele pagou a mesma coisa, a mesma quantidade que ele tinha combinado. Ele tinha combinado com os que começaram na 3ª hora, X valor, e pagou a mesma coisa para os que tinham trabalhado 1 hora. Porque a preocupação daquele homem era o quê? Colocar em atividade desempregados. Ou seja, daí a gente conclui que Deus detesta ver pessoas paradas, desempregadas. Por que Jesus contou essa parábola? E o que estava no coração daquelas pessoas que trabalharam mais, se elas receberam o que foi combinado? A inveja, a comparação. A comparação não deve existir no nosso coração. Nós temos que, uma vez que nós recebemos o que nos foi acordado, não importa o que as outras pessoas estão recebendo mais ou bem. Cada um, isso é julgamento, isso é inadequado. Né? Então, assim, pagar uma pessoa que não trabalha
rouba dela a dignidade e destrói a sua alma. A palavra de Deus não é para ser considerada em determinadas situações, é para ser aplicada, obedecida. E com certeza os resultados vão ser fantásticos. Eu pergunto a vocês, é correto ser rico? Mas Jesus não deixou toda a sua riqueza e viveu como se não tivesse nada, né? Ele mesmo dizia, quem quisesse segui-lo, poderia vir, porém deveria saber que ele não tinha lugar sequer para encostar a cabeça. Jesus se fez pobre porque, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E Jesus abriu mão da sua riqueza para dar exemplo, né? Que o seu coração não estava nas riquezas, como a nossa irmã falou, mas sim na obediência ao Pai, a Deus, e no amor às pessoas. Ok? Todos entenderam por que Jesus se fez pobre? Para mostrar que mesmo ele sendo dono do ouro, da prata, de tudo que há no mundo, ele priorizava, né, o foco do coração dele, o que estava no coração dele, era obediência a Deus e amor ao próximo. E todas as demais coisas que Jesus precisou enquanto aqui na terra, lhe foram acrescentadas sobrenaturalmente. Jesus é o exemplo a ser seguido, né? Devemos colocar nosso coração na fortuna, que são o nosso caráter, nossas habilidades, capacidades e habilidades de caráter que ganhamos ao gerenciar o mundo material. Servindo ao próximo, conheceremos a Deus e experimentaremos a sua bondade. Então, querer separar a matéria do espírito é algo impossível, porque nós aprendemos o amor ao expressarmos materialmente as pessoas esse amor, né? Riquezas são materiais, a fortuna, como nós já falamos, fazendo uma revisão, é espiritual. As riquezas se consomem no fogo do julgamento. A fortuna passa pelo fogo. Ok? Só uma revisão. Fortuna. A fortuna pode produzir riquezas, mas as riquezas não podem produzir fortuna, porque a fortuna vem da obediência e aliança com Deus. E resumindo, o jogo não é, na realidade, sobre dinheiro, é sobre o desenvolvimento de amor, habilidade, obediência e conhecimento, que são coisas eternas, que levaremos para a eternidade para governarmos com Cristo com essas características. Não entrará nessa cidade santa quem não tem esses valores, essas características. Então não devemos nos preocupar em tentar produzir riquezas, mas sim a fortuna em nós e nos nossos filhos, né? Agora, podemos viver sem o dinheiro não é importante? Claro que não. Como é que nós vamos poder abençoar, repartir com os demais se nós não temos nem para nós? E a questão não é o governo, porque o governo não produz dinheiro. O governo ele só gasta dinheiro. E ele gasta dinheiro de quem produz riquezas, porque quem produz pobreza precisa dos impostos de alguém que é rico para não morrer de fome. Ok? No capitalismo, nosso coração ele está focado nas riquezas, independente de como elas são obtidas, seja de uma forma escusa, seja de uma forma egoísta, né, que é em estimular as pessoas a consumir o que elas não precisam. E na economia do reino, o nosso coração está focado na fortuna. Nossa motivação passa a ser a boa administração em vez do estímulo de obter riquezas, né? Contentamento substitui a inveja e a avareza, né? Contentamento ou motivação, alegria. Eu me lembro que, como eu acho que eu já compartilhei com vocês, até os anos 87 eu era empregado. E
a segunda, a terça, eram dias muito difíceis. A quarta e quinta eu ainda trabalhava razoavelmente interessado. E então eu recebi um convite, e nesse convite eu me tornei sócio do negócio. E eu deixei de ser CLT, protegido pelas leis trabalhistas brasileiras. Passei a ser protegido unicamente pelo meu esforço, trabalho duro. E a minha motivação mudou completamente. Eu trabalhava sábado, domingo, trabalhava 14, 15 horas. É claro que isso chegou um momento que a minha esposa falou, olha, está afetando nosso casamento, a gente tem que buscar um equilíbrio. Mas eu não tinha problema de trabalhar finais de semana, não tinha problema nenhum. Eu tinha alegria em trabalhar. Como eu tenho hoje alegria, eu não tenho problema nenhum em trabalhar de segunda a segunda no trabalho que eu tenho hoje. Agora, por que houve essa mudança? Porque eu comecei a ser desafiado. O risco passou a existir na minha vida. Antes eu tinha o risco talvez de ser demitido numa crise, mas eu tinha fundo de garantia, eu tinha um bom currículo, falava língua, tinha experiência, a possibilidade de conseguir um emprego similar era muito grande. E tudo mudou com essa mudança de trabalho. Quando eu deixei de ser empregada e passei a ser dono do meu negócio, literalmente. Não era 100% dono, era um sócio minoritário, mas me sentia como dono e administrava como dono. Tanto que a empresa era muito grande, na minha função, disseram que eu precisava ter um carro. Mandaram eu escolher o carro, e eu fui para casa pensando, eu falei, mas quem vai pagar esse carro se eu sou sócio da empresa? Quem vai pagar esse carro? Sou eu. E quando é que eu vou ter lucro se eu começar a aumentar o meu passivo? Quanto tempo vai levar para mim começar a fazer minhas retiradas como sócio? E eu já mudei, cheguei na empresa e falei assim, olha, eu não preciso de carro, eu tenho meu carro. Vocês me ajudem na manutenção. E aí acordamos uma verba de manutenção. Eu passei a usar meu carro. Então, assim, a minha mente mudou de um dia para o outro. E motivado. Maior risco, ganhando menos e altamente motivado. Com a possibilidade de participação de um lucro maior. Então, Deus quer que nós transmitamos, fortuna aos nossos filhos, que são essa linha de pensamento, esse tipo de caráter, esse tipo de habilidade, para que tenham o poder de fazer a vontade de Deus na terra, assim como ela é nos céus. Salomão, ele foi um péssimo pai. Os próprios filhos de Salomão dividiram o reinado e destruíram todo o fruto do seu trabalho. Isso é um exemplo clássico bíblico de você não ensinar fortuna aos seus filhos. O homem mais rico da história acabou perdendo tudo. Seus últimos dias foram de pobreza. Por quê? Porque ele não preparou as gerações futuras. Isso foi o que nós tratamos na aula passada. E a outra experiência que nós já falamos aqui um pouco, talvez na aula inaugural, é quando o empregado chega para o patrão e fala, olha, eu soube que o senhor é pastor, o senhor é cristão. Eu também sou cristã. Qual é a sua atitude, qual é a atitude normal que as pessoas têm? Pelo menos que eu tinha. Eu protegia o empregado cristão evangélico. Se eu via ele lendo a Bíblia, chegando atrasado, eu dava um jeito de passar a mão na cabeça ou justificar. Era comum eu chegar na sala, aquele que era cristão, evangélico, com a gaveta aberta, a Bíblia, ele botava a Bíblia dentro da primeira gaveta, e a Bíblia, ou seja, quando não tinha ninguém olhando, ele ficava lendo a Bíblia. O que eu achava? Cara, tremendo, que benção esse camarada. Agora, será que se fosse eu que pagasse o salário dele e tivesse dependendo do trabalho dele para entregar para produzir um faturamento, eu ia pensar da mesma forma?
É muito fácil a gente fazer misericórdia com o dinheiro dos outros. Então, hoje, aí depois que eu comecei a pensar um pouco nessa questão, eu comecei a ver que, no fundo, eu estava ajudando aquele empregado a roubar a empresa, roubar o tempo que ele tinha que estar produzindo. O horário de ler a Bíblia, a menos que o dono da empresa separasse um horário para todos lessem a Bíblia. Aí ele faria uma oferta do tempo do empregado para ele, e falou: olha, nesse tempo aqui, das 3 às 3h15, a hora do café, você pode ler a Bíblia. Mas se ele não fez isso, que horário ele tinha que ter a ler a Bíblia? Antes do trabalho, durante a sua hora do almoço ou após o trabalho? Isso não é fácil, né? Você arruma um emprego, ganha um salário e estuda a Bíblia durante o seu tempo de trabalho. Enfim, então a ideia é, se um empregado cristão chega para um empresário que tenha esses princípios do reino de Deus e fala: eu sou cristão, ele fala: oh, puxa vida, que bom saber que você é um cristão, mas saiba que eu vou exigir de você mais do que eu exijo dos outros. Por quê? Porque você precisa ser um exemplo aqui. Você precisa ser a luz. E assim diz Lucas 12:48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão.